Fala pessoal, muito boa tarde a todos, fazendo um vídeo aí de fechamento dos mercados do dia de hoje. Hoje o mercado acabou ficando aí um pouco mais travado na sua movimentação do dólar. Nosso índice Bovespa aí fazendo uma correção aí no dia, depois de 7 pregões consecutivos, tá? Acompanhei aí pelo mercado de ações, mas não me parece aí muito perigoso nesse momento. Hoje teve inflação nos Estados Unidos, a inflação veio ali, tá? Dentro do esperado no núcleo de inflação e até acabou cedendo aí a inflação nos Estados Unidos, precificando aí uma grande possibilidade, tá, pessoal, de que o Fed amanhã vai estar fazendo uma pausa aí no aumento dos juros. Mas o mercado estava bem esticado aqui no Brasil e acabou aí hoje fazendo um pouco mais de realização, mas eu vou estar mostrando aí em partes aí o que aconteceu. Vamos lá, eu vou compartilhar a tela aqui junto com vocês, tá? Compartilhando a tela aqui, pessoal, a gente vê aí a movimentação do Ibovespa, e por hora aqui, né, você percebe aí essa correção. É uma correção pequena, perto de toda a movimentação anterior, né? Ele cai 0,57, mas frente a todo o movimento maior, não é uma movimentação extremamente preocupante dentro do índice. Isso tudo aí, tá, pessoal? Depois desse ralizinho que acabou oferecendo o Ibovespa, não me parece algo de grandes preocupações. E deve continuar aí a movimentação ainda para o lado positivo, porque muitos papéis ainda continuam forte, né? É que estavam aí realmente bem esticados, né? Como o Petrobras aí bem esticada na sua movimentação, a Petrobras. Os bancos também fizeram uma movimentação forte e por hora até trabalhando em alta aqui o Itaú, mas tem uma movimentação ainda de continuação, então deve continuar ali mais para frente. Mas hoje, assim, a gente vê uma realização um pouco maior aí das construtoras, que tinham subindo muito forte nos últimos tempos e agora fazendo um pullback na sua movimentação. Não é algo muito grave aí para se preocupar pela movimentação dos mercados, mas está tendo sim, né, essa leve correção aí no dia de hoje, tá, pessoal? É isso que está dando aí um drive aí para o Ibovespa do lado negativo, mas deve ser passageiro, ok? Pessoal, vocês estão acompanhando hoje a partir das 8 horas da noite, tá, né? Até carregar aqui a partir das 8 horas da noite, nós estaremos iniciando aqui o nosso evento Tornando-se um Trader Profissional, tá? Vai ser a nossa primeira aula da metodologia do Projetos 10%. Não percam ao vivo aí no YouTube, ok? E também os cadastrados aqui que se inscreveram receberão aí por e-mail. Inclusive, já foi entregue hoje por e-mail junto com uma apostila, tá certo? Vamos lá, pessoal. O que o mercado mostrou aí na sua movimentação no pregão de hoje? Um pregão um pouquinho mais difícil, mas que acabou dando um contexto aí para o lado negativo, tá? A gente viu o índice Bovespa, ele abriu aí dentro dessa movimentação numa região até de fabuloso 4 na sua abertura, rapidamente corrigiu aqui para dentro do range anterior e trabalhou pela manhã inteira dentro desse range. Essa grande barra que a gente vê aqui foi na hora da notícia da inflação americana, gerou uma barra neutra, acabou não dando contexto aí, tá, sobre uma movimentação de pivô e o mercado acabou ficando mais lateralizado nessa movimentação. A gente estava até fazendo um open class, né? O Lucas, que estava junto com a gente, identificou aqui esse pivô de pré-rompimento da média móvel de 200 períodos. Poderia servir, sim, para um trade, tá? Talvez não um trade extremamente mandatório, mas um trade opcional. Essa movimentação conseguiu até fluir aí no movimento do índice, mas aonde a gente viu um trade mandatório para o índice ali na parte da manhã foi nesse padrão de volta em V, né? A gente marcou aqui uma volta em V aí do índice, marcando aí essa movimentação para cima, depois de ter feito uma queda mais abrupta, fez um pivô de reversão. Infelizmente, essa volta em V não conseguiu pegar alvo, ela acabou sendo estopada no índice futuro e ele acabou voltando aí, retornando para uma movimentação de baixa. Nessa movimentação de baixa do índice, pessoal, a gente percebe que ele até chegou a montar aqui o que a gente chama de Power Breakout 2/3, né? A média móvel de 20 estreitando o suporte anterior e ele chegou a perder esse suporte. Mas pelo fato, né, dele ter atingido antes ali, dele ter feito, tá, um padrão da volta em V, a gente acabou não colocando isso como trade.
E aí a orientação aos alunos do projeto foi estar marcando suporte, e se ele deixasse aqui um modelo de Power Breakout, tá podendo fazer um trade aí na ponta vendedora. Ele até chegou aí a perder esse suporte, né, nessa movimentação. O único problema é que a perda desse suporte ela foi depois de 3 barras da mesma cor e o toque na 20 ficou ainda um pouco mais afastado, mas seria um contexto ali para baixo do índice. Depois ele acabou fazendo um route perfeito nessa movimentação e uma trick entry. Esses dois movimentos dariam para estar buscando um trade aqui, principalmente nessa trick entry que o índice deixou aqui agora no período da tarde, nessa última movimentação de queda. Agora, esse movimento seria aí um padrão de volta em V, né? De retorno aí para o lado positivo aí do índice Bovespa, ok? Esse retorno, né, nessa movimentação, depois de ter feito uma queda mais forte, seria essa volta em V aqui dessa movimentação aí para ele, ok? O dólar futuro já foi um pouco mais fácil na sua leitura, apesar do dia mais lateralizado, tá? Ele foi um pouco mais fácil. A gente tem operado aí pelo gráfico de 2 minutos aqui na movimentação do dólar. De manhã, né, nós vimos aí o dólar abrindo pela sua movimentação, chegou até produzir uma movimentação de baixa mais acentuada. E aqui a gente estava aguardando um pullback clássico, que é aquele que tem a máxima e mínima maior que o candle anterior. Infelizmente, nessa movimentação, ele não deixou um pullback clássico mandatório, mas acabou deixando aí um pullback mais oculto. A gente disse aí que é o trade até opcional. Ele acabou sendo estopado na hora ali da notícia, essa movimentação. A gente alargou esse range dentro do dólar, tá? Esse movimento seria um trade opcional, não entraria como mandatório. E no trade mandatório, a gente esperou montar o pullback clássico. E esse pullback clássico ele foi montado aqui no candle 20, que deixou máxima e mínima maior que o candle anterior. E nessa máxima e mínima maior que o candle anterior, a gente viu aqui um padrão vendedor aí do dólar, projetou esse alvo para baixo e ali a gente tinha os alvos. Ela demorou muito para atingir aí o seu objetivo. Passados depois de 10 barras, a gente viu que era melhor estar fazendo a saída aí no 0 a 0, né? Ele deixou até outra oportunidade de saída no 0 a 0 e a gente viu ela revertendo a sua situação, fazendo o que a gente chama de padrão de volta em V a partir do rompimento aí dessa resistência criada. A gente interpretou isso como uma volta em V e um afastamento superior, apesar aqui, tá, dele ter fechado um pouco abaixo da média móvel de 20 períodos. Ainda assim, a gente colocou esse padrão nesse contexto aqui, um trade para cima dentro do dólar, e ele conseguiu pegar seu objetivo. Quase chegou a estopar, mas o stop ficava aqui embaixo, então ela conseguiu fluir nessa movimentação. E depois, acompanhando o dólar nesse contexto, tá? Aqui a gente não colocou trade, porque a gente esperava o power breakout pela média móvel de 20, não pela 9, porque não era uma situação de onda 1, 2, 3, já era uma situação de onda 4 para 5. Mas a gente viu um primeiro pivô aqui sendo construído com a média móvel de 20 períodos e alinhando com a média móvel de 200. Então a gente tem um primeiro pivô alinhado com a média e também com a média móvel de 200 períodos num contexto aí vendedor aqui nessa situação do dólar. Foi até um contexto que combinou depois com o time frame de 5 minutos, a gente vai dar uma olhada. E aí o mercado acabou se lateralizando um pouco mais forte aí nesse período da tarde e lateral até esse momento, tá? Aqui, pessoal, só também passando para vocês, esse tipo de ruptura na média móvel aqui de 200 períodos é o que a gente chama daquela ruptura de momento, né? A gente tem esse tipo de movimentação que você pode buscar em zona de armadilha, que é quando tem a combinação em power breakout, é uma saída de momento da zona de armadilha. Somente situações como essa eu posso muitas vezes estar trabalhando na saída dela. Tá? Você vê isso aqui de forma mais clara e deixada aqui no dólar. A projeção, tá? Seria a movimentação da perna aqui de alta desse movimento, que acaba sendo uma espécie de triângulo nessa movimentação. Você poderia estar fazendo a projeção e até um trade aqui. É que a gente não costuma trabalhar
com o gráfico de 2 minutos no período da tarde. Os 5 minutos do movimento do dólar foi o que chamou mais a nossa atenção nos 5 minutos, tá? A gente viu na parte da manhã que aquele primeiro trade da ponta vendedora combinou também com os 5 minutos, que era aquele trade ali, depois dele ter feito uma movimentação de range, a gente classificou no clássico range, tá? Foram trades combinados. E depois a gente viu aqui que o trade estava combinando com uma volta em V nos 5 minutos também, aonde seria a projeção aqui desse pullback para cima em volta em V contra a tendência. E depois para baixo, tá? O mesmo trade ali que estava no gráfico de 2 foi um trade que também apareceu aqui pelo gráfico de 5 minutos aqui nessa movimentação do dólar. Então isso foi bem interessante aí para ambos os times frames, ok? Então essas foram as movimentações dentro do mercado no dia de hoje, o mercado mais travado, esperando aí, tá, pessoal, o Fed. A gente pode ver aí pelo gráfico de 60 minutos que não perdemos, por enquanto, uma tendência de baixa, tá? Isso pode acabar caindo mais fortemente. O gráfico diário do dólar segue um pouco esticado nessa movimentação, seria até de forma saudável, tá? Um pullback aqui nessa movimentação do dólar seria bem-vindo, mas por enquanto aí ele ainda segue muito forte aí na sua tendência. E a mesma coisa serve para o índice futuro, tá? Só aqui no dólar, né? O pessoal na sala tinha pedido para que fizesse aí uma revisão do pregão do dia 7 de junho, né? Pregão do dia 7 de junho, vamos olhar aqui pela ótica do gráfico de 2 minutos primeiramente, depois a gente passa pela ótica do gráfico de 5 minutos, mas olhando aqui, tá? Foi um dia realmente bem complicado para o dólar, esse pregão, tá? Salvo aí alguns trades que a gente teve, mas olha só, acompanhando dia 7, que foi na quarta-feira, movimentação de abertura, tá dentro do range, mas o início do pregão aí sinaliza alta. Então eu preciso esperar um pullback clássico para pensar numa possibilidade compradora. Não temos. Acabou fazendo até um pivô de baixa, mas não tem máxima e mínima, então não tem nada para se fazer. Marca topo, marca fundo. Tem que esperar formar um pullback clássico nessa movimentação. Rompimento do topo, esperando aí o pullback dessa movimentação. Não tem pullback e acabou ativando aí um padrão de volta em V. Aí o que eu tenho que fazer? Eu tenho que projetar essa volta em V. Projetando essa volta em V, se o primeiro alvo fica antes da média móvel de 200 períodos, eu posso trabalhar na movimentação da volta em V. Então, ela conseguiu atingir ali o alvo para baixo, conseguiu até cravar esse alvo, mesmo com o stop técnico, ele não acionaria stop técnico e pegaria esse movimento ali para baixo. Aí eu preciso estar alargando aqui essa movimentação dentro desse range, porque o mercado se tornou aí dentro de um range total, e a gente começa a perceber o quê? Eu tenho suporte, tenho fundos intermediários, eu poderia estar trabalhando nesses fundos intermediários como pullback de pré-rompimento, aqui serviria como pullback de pré-rompimento, aonde chegou a acionar, né, até um padrão de venda, e nesse acionamento de padrão de venda, a gente vê mais de 10 candles e o mercado não fluindo, podendo aí buscar um stop no 0 a 0 nessa movimentação. O stop ficaria nesse topo. E seria até bem interessante estar buscando esse stop, porque o mercado não respeitou. O mercado retorna para cima, eu preciso esperar um pivô alinhado. Até chega a construir um pivô alinhado nessa movimentação de alta aqui, para esse pivôzinho, mas tem a média móvel de 200. Daria até para tentar pegar um trade ali? Daria. Mas essa movimentação aqui está dentro da média móvel de 200 da zona de armadilha. Mercado sai fortemente para cima, eu tenho que esperar um pullback clássico alinhado com a média. Não tem pullback clássico e o mercado começa a produzir uma movimentação de baixa. Só que, simultaneamente, nessa movimentação, ela até chega a deixar um pivô aqui que eu posso considerar como uma volta em V da movimentação anterior. E aí, projetando esse movimento aqui dele para baixo, mas não um pivô alinhado. E o mercado seguindo aí para uma lateralização maior do dia pelo gráfico de 2 minutos, tá? 2 minutos a gente coloca mais
ali sempre pelo período da manhã, não pelo período da tarde no gráfico de 2 minutos. O período da tarde acaba sendo mais difícil fazer operações no 2 minutos, porque o gráfico começa a ficar muito mais errático, né, nessa movimentação. Acompanhando pela ótica dos 5 minutos, né, a gente tem a abertura, então, totalmente em range. Mercado produziu aqui nessa movimentação dos 5 minutos uma volta em V, poderia estar projetando essa volta em V no 5, então isso teria um contexto bem bacana de trade, e também um pivô alinhado para baixo aí pelos 5 minutos, que eu poderia também estar projetando essa movimentação depois desse pivô dos 5 minutos para baixo. Esse daria um stop, enquanto a volta em V acabaria aí num ganho nessa movimentação do dólar futuro. Depois, nessa movimentação, tá, o mercado fica mais lateralizado e pela própria ótica aí do gráfico de 5 minutos, seria muito mais difícil estar pegando um trade aí a tempo hábil, né? Que foi parecido aí com o dia de hoje, tá? Vamos até dar uma olhada aqui no dia 7 para o índice futuro, tá? Foi uma aluna do projeto que pediu para a gente estar olhando e deixando nessa revisão. Então, aproveitando e já deixando aí, tá? Pela ótica também dos 5 minutos aqui no gráfico do índice futuro do dia 7, tá? Veja que dia 7 no gráfico do índice futuro, a gente vê um padrão extremamente técnico e mandatório, né? Que seria o quê? Essa saída em forma de power breakout do índice futuro. Seria projetar esse range para cima, isso aqui a gente chama de ilha de alta, e seria extremamente mandatório uma entrada aqui na ponta compradora, que infelizmente aí o índice seria estopado. Eu teria que estar esperando aqui um pivô alinhado com a média móvel de 20. Se a gente faz a marcação desse topo, foi estopado depois desse fundo, aqui se caracteriza por um pullback de pré-rompimento da mínima do dia, ou seja, um afastamento superior por causa da média móvel de 200 períodos, que acabou sendo aí, infelizmente, cutucado nessa movimentação, mas abriria um novo pivô de baixa nesse mesmo contexto. E depois dessa queda mais abrupta, a gente consegue enxergar padrões aqui de volta em V, que são padrões de volta em V a favor da tendência. Repara que ele não está nesse duplo gift, ele está no pullback clássico, esse padrão aí de volta em V, que aí entra como padrão a favor da tendência do movimento do índice. E mais tarde ali dá para ver aqui claramente aqueles padrões que a gente chama de power breakout, que é quando você tem a movimentação de impulsão, ele toca na média e desse toque na média ele faz o rompimento ali do topo, você projeta o power breakout para cima e aí você tem os alvos do power, ok? Então tá aí uma revisão aí também do dia 7 aí que ficou faltando aí do nosso mercado. Ok, pessoal? Pessoal, então basicamente aqui é isso, tá? Vejo vocês daqui a pouquinho no nosso canal, só que no canal do André ali, tá? Daqui a pouquinho aí para o nosso evento Tornando-se um Trader Profissional, aula 1, daqui a pouco para vocês. Grande abraço a todos.